Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Palavras do Senhor. Feche seus olhos. Nós vamos orar silenciosamente durante alguns segundos. Durante essa oração, peça para que o Espírito de Deus ministre sobre a sua vida através desse texto lido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós acabamos de ler a Tua Santa Palavra, Senhor, e agora, pela ação, pelo intermédio do Teu Espírito Santo, queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Ilumine a nossa mente, ó Deus, abra os nossos ouvidos, tira de nós, ó Pai, todo pensamento, toda ideia, Senhor, todo sentimento que possa nos distrair nessa hora. Que todo o nosso ser esteja voltado ao Senhor e aquilo que o Senhor tem para tratar conosco. Essa é a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você já ouviu falar sobre tanatofobia? Tanatofobia é a junção no grego de 2 palavras. A palavra thanatos, que significa morte, e a palavra fobia, que significa medo. Portanto, tanatofobia é o medo excessivo de morrer. Pessoas que são tanatofóbicas desenvolvem normalmente transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, dentre outras síndromes. E tudo isso, meus irmãos, é desencadeado por um medo incontrolável de que a qualquer momento possa acontecer alguma coisa e essa pessoa possa vir a morrer, possa vir a óbito. São várias as causas da tanatofobia. Por exemplo, experiências traumáticas na nossa vida, falecimento de entes queridos próximos a nós, insatisfação por não termos vivido ainda certas coisas que gostaríamos de viver, como, por exemplo, se casar, ter filhos, realizar algum sonho específico, fazer uma viagem e etc. Quantas pessoas já não falaram para você: eu não quero morrer sem antes casar, ou eu não quero morrer sem antes ter filhos, e assim por diante. Além dessas que eu citei, meus irmãos, uma das causas mais comuns vem da incerteza que muitas pessoas têm sobre o que acontece após a morte. Vão para o céu? Vão para o inferno? Para o purgatório? Irão reencarnar? Ou simplesmente não vai acontecer nada, já que a vida para muitos se limita apenas a esta existência?
Essa dúvida, meus irmãos, sobre o que nós encontraremos no dia final da nossa vida, simplesmente apavora muita gente. Que na ânsia, na vontade de aquietar seus temores, de aquietar os seus medos, acabam buscando respostas em tudo quanto é lugar. E normalmente acabam buscando respostas muito longe de onde elas realmente estão. A parábola do rico e do Lázaro, um texto muito familiar, muito conhecido por todos nós, é um grande alerta, meus irmãos, para nós sobre a vida após a morte. Apesar de ser uma parábola, uma história com E, que provavelmente não aconteceu, as lições que Jesus nos ensina aqui são lições eternas, são lições verdadeiras e são lições relevantes para a nossa vida. E elas servem, meus irmãos, como um alerta, e um alerta que é nossa responsabilidade dar para as pessoas. Uma sirene que nós precisamos tocar, para que todos à nossa volta saibam que nós encontraremos sim uma realidade após a morte, e que são nossas escolhas nessa vida que definirão para onde nós iremos no dia final. Observando o contexto, quando nós observamos os capítulos 15 e 16 do Evangelho de Lucas, nós vemos que essa parábola, que é registrada exclusivamente por Lucas, tem como destinatários, tem como alvo um grupo dos fariseus. Em Lucas 15, o capítulo anterior, um capítulo que certamente você conhece muito bem, as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo são todas direcionadas para os fariseus. Através delas, meus irmãos, o Senhor Jesus os censura pelas atitudes que eles tinham com pessoas que consideravam pecadoras, com pessoas que consideravam indignas. E as 3 parábolas do capítulo 15 apontam para a grande verdade do Evangelho. Jesus veio justamente para salvar pessoas pecadoras, pessoas indignas. E a festa no céu sempre que um pecador se arrepende e volta para Deus. Esse é o contexto do capítulo 15. Já em Lucas 16, o Senhor Jesus também está dando uma bronca. Também está censurando os fariseus. Só que agora é pela sua avareza, é pelo seu amor ao dinheiro e pelo lugar que as posses materiais ocupavam nos seus corações. Jesus os acusa até mesmo de serem idólatras e trocarem o Senhor, o único e verdadeiro Deus, pelo falso Deus Mamon, trocar o Senhor pelas riquezas. E é nesse contexto dessa censura que a gente vai encontrar a parábola do rico e do Lázaro. Antes da gente entrar no texto, eu preciso fazer um aviso importante para você. Nem tudo, nem todos os elementos dessa história que Jesus conta, meus irmãos, elas são literais no que diz respeito à vida após a morte. O Senhor Jesus, de forma muito sábia, ele utiliza algumas ideias que faziam parte da tradição judaica sobre o que aconteceria no momento da morte. Tradição que era muito conhecida e tradição que era ensinada pelos fariseus. Como, por exemplo, a ideia que está presente no nosso texto de que na hora da morte os justos serão carregados pelos anjos, enquanto os maus serão arrastados para o inferno pelos demônios. Ou a ideia, meus irmãos, de que os verdadeiros israelitas, especialmente os mártires, os que morriam por causa da sua fé, compartilhariam o mundo vindouro com Abraão, iriam para os braços de Abraão. Aqui no nosso tempo, no nosso contexto, quando nós falamos que alguém morreu, nós dizemos que essa pessoa, se morreu em Cristo, ela parte para estar com Jesus. É uma das frases que a gente usa para consolar os nossos irmãos, né? Olha, eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, mas lembre-se que ele está com Jesus. Um judeu, naquele tempo, meus irmãos, ele diria que tal pessoa partiu para estar com Abraão. Ainda tem outros elementos que emergem da tradição do judaísmo nesse texto, mas eu vou falar deles no transcorrer da mensagem.
Olhando agora para a parábola, o Senhor Jesus a começa nos apresentando o primeiro personagem, que é o rico. Se você olhar no versículo 19, o texto diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Meus irmãos, apesar das advertências e dos alertas, em nenhum momento da Bíblia nós encontramos a informação que ser rico é pecado, ok? Então, para você que quer ser rico ainda, pode ficar tranquilo, ser rico não é pecado. O que não pode, meus irmãos, é ser rico como o rico do nosso texto. Ele era o que nós poderíamos chamar de snob, de metido, de alguém que gostava realmente de se aparecer mediante aquilo que tinha. Jesus afirma para nós que a alegria da vida daquele homem todos os dias era ostentar perante as pessoas o quão rico ele era. E uma das ostentações que é citada por Jesus é justamente as suas roupas, as suas vestes. A púrpura, meus irmãos, que era a cor da veste que ele estava usando, era uma coloração extraída com muita dificuldade de um crustáceo chamado murex. Por conta disso, dessa dificuldade da extração dessa cor, um tecido ou a coloração púrpura para você tingir alguma coisa era caríssimo. Além disso, por baixo daquela veste púrpura, Jesus ainda diz que ele usava roupas de um linho finíssimo. Alguém aqui já usou um linho finíssimo alguma vez na vida, meus irmãos? Eu nunca usei, mas eu imagino que deva ser a coisa mais confortável do mundo. Sabe quando aquele tecido toca a pele, que você sente, parece que o céu está descendo, encostando em você aqui? Não sei você, mas na minha lua de mel a gente dormiu num hotel um pouquinho melhorzinho, e os lençóis que tinham lá davam vontade de ficar rolando neles, de tão gostoso que era. Então eu imagino esse linho finíssimo, um linho assim, só de encostar na pele já devia dar uma alegria, devia dar um prazer enorme. De fato, era um verdadeiro luxo usar uma roupa daquela. Jesus pinta para nós, portanto, meus irmãos, o quadro de um homem muito rico, que amava o dinheiro e tudo aquilo que ele podia comprar, fazia questão de ostentar o que tinha perante as pessoas, e ainda por cima, conforme a gente vê na sequência do texto, ele ainda era mesquinho, era incapaz de compartilhar, era incapaz de ser generoso com aqueles que precisavam. Os versículos 20 e 21 vão apresentar para nós o segundo personagem. Curiosamente, meus irmãos, anotem isso, talvez caia em alguma gincana bíblica algum dia. Essa é a única parábola em que Jesus dá nome para algum personagem. Sabia disso? Em todas as outras parábolas, nenhum personagem recebe nome. Eles são agricultores, lavradores, são administradores, são servos, mas nunca tem nome. Essa é a primeira parábola e a única em que um personagem é nomeado. E o nome dele é Lázaro. Para nós, num primeiro momento, Lázaro não é um nome muito legal, meus irmãos. Nós até temos um xingamento baseado nesse nome. Você já chamou alguém de lazarento alguma vez? Não? São Paulo é muito comum a gente falar para o outro, você é um lazarento, cara. Lazarento, meus irmãos, é uma pessoa doente, é uma pessoa repulsiva, é uma pessoa de hábitos reprováveis. Mas, curiosamente, enquanto eu estudava esse texto, eu descobri que o nome Lázaro não tem nada a ver com isso. Pelo contrário. Lázaro, meus irmãos, é a tradução no grego do nome hebraico Eleazar. E Eleazar, por sua vez, significa aquele a quem Deus socorre, aquele a quem Deus ajuda. Segundo os comentaristas bíblicos, não foi por acaso que Jesus deu o nome de Lázaro a esse personagem. Jesus quer mostrar para nós que esse mendigo, coberto de feridas, provavelmente coxo, aleijado, que passava seus dias deitado na frente da casa do rico, era um crente fiel no Senhor. Era alguém que tinha fé em Deus. Era alguém que fazia jus ao seu nome. Ele confiava no Senhor e era ajudado por Ele. Mesmo diante da sua situação terrível, de desejar as migalhas que cairiam da mesa do rico, mesmo diante da cena nojenta, da cena asquerosa que o texto nos mostra,
de cães, vira-latas, cachorros de rua, vindo para lamber suas feridas. A ideia de Jesus é que, ainda assim, ele depositava sua fé no Deus que era o seu ajudador, no Deus que era o seu socorro. Quando nós chegamos no versículo 22, o Senhor nos diz que esse mendigo chamado Lázaro, ele morreu e ele foi levado pelos anjos do Senhor para junto de Abraão. Enquanto o rico, por sua vez, e a ideia que aconteceu praticamente no mesmo momento, também morre. E sobre ele, Jesus limita-se a dizer, e foi sepultado. Morreu e foi sepultado. Nesse contraste, o propósito de Jesus, sem dúvida alguma, é deixar os fariseus completamente chocados. Porque certamente, meus irmãos, eles jamais se identificariam com aquele mendigo, paralítico, cheio de feridas, que vivia largado na porta da casa de alguém, sem ter o que comer, sendo lambido pelos cães. Sem dúvida alguma, eles se identificariam era com um homem rico, que vivia na ostentação, e tinha o dinheiro como Deus, como a satisfação, como a alegria da sua vida. E Jesus diz que no momento da morte, os anjos do Senhor descem para buscar Lázaro, e que ele é levado para junto de Abraão. Mas essa tradução, meus irmãos, que nós estamos usando, que traduz essa parte como foi levado para junto de Abraão, ela perde algo muito valioso. Se você se lembra das versões mais antigas, elas vão traduzir essa parte dizendo que Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Lembram? A Arque, a Ara, as versões mais antigas usavam essa expressão. Morreu, os anjos vieram buscar e foi levado para o seio de Abraão. Essa expressão, seio de Abraão, ela é muito mais profunda de significado. Isso traz para nós, meus irmãos, a ideia de um grande banquete, onde o convidado de honra senta-se ao lado do anfitrião, que nesse caso seria Abraão. E ao sentar-se ao lado, o convidado desse banquete tinha o privilégio de reclinar a cabeça sobre o colo, ou sobre o seio ou o peito do seu anfitrião, para dessa forma receber carinho, receber afeto, receber consolo, receber conforto. Percebam o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: Lázaro foi levado pelos anjos para o grande banquete celestial, onde nesse momento ele ocupa um lugar de honra, ao lado do pai Abraão, onde é confortado e consolado de todo o seu sofrimento, de todas as suas dores. Vejam como isso é significativo, meus irmãos. Aquele que em vida desejava as migalhas da mesa do rico, agora senta-se no banquete celestial ao lado de Abraão. E o rico? O rico também morreu. Certamente, imagino eu, o texto não fala, houve um grande funeral com tudo o que o dinheiro poderia pagar e todas as honrarias que ele merecia pelo status social que ele tinha, mas nada além disso. Ele morre e ele é sepultado. Não tem anjos, não tem banquete, não tem Abraão. E o versículo 23 nos mostra a realidade da vida após a morte do rico. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Dentro da tradição judaica, meus irmãos, a gente poderia pensar que se Lázaro foi levado ao seio de Abraão pelos anjos, então o rico foi arrastado pelos demônios até o inferno. Talvez da forma como a gente vê em alguns filmes de terror, como Constantine, né, Robson? A gente vê essa cena no filme Constantine. A palavra que nós encontramos, traduzida como inferno aqui no texto, é Hades. De modo geral, meus irmãos, na língua grega, Hades é o equivalente a Sheol no hebraico, no Antigo Testamento. É a habitação dos mortos. Sejam esses mortos pessoas boas ou pessoas ruins. Mas no Novo Testamento, quando a palavra Hades aparece, ela nunca diz respeito a gente boa.
ela nunca diz respeito aos salvos. Ela sempre aparece como equivalente da palavra Guina. E eu vou explicar para você essa palavra que também é traduzida como inferno. Guina, meus irmãos, era um lixão a céu aberto que ficava próximo de Jerusalém, e esse lixão ardia em chamas, ele queimava sem parar. E era lá que eram lançados os cadáveres de pessoas consideradas indignas, os corpos de animais e tudo mais que não presta. À luz do Novo Testamento, o Guina é uma imagem terrena que aponta para a realidade do inferno. Jesus aqui, meus irmãos, está falando de um lugar terrível, está falando de um lugar de chamas, está falando de um lugar de trevas, está falando de um lugar de completo afastamento da presença de Deus. E aqui nesse momento do texto nós encontramos duas grandes verdades no que diz respeito à vida após a morte. A primeira delas, meus irmãos, é a de que ao morrermos, quando nós fecharmos os olhos aqui, imediatamente o nosso espírito encontrará o seu destino final. E há apenas duas possibilidades de destino segundo a Bíblia. Ou você vai para o céu, ou você vai para o... Podem falar, irmãos. Ou você vai para o inferno. Textos como este, e textos como o do ladrão da cruz, que recebe de Cristo a promessa de que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso, me dão muita tranquilidade, meus irmãos, para crer que no dia que eu morrer, naquele exato dia, o meu espírito já estará com o Senhor. O meu corpo estará em repouso, meu corpo estará dormindo, aguardando a última trombeta, aguardando o Senhor Jesus voltar. Mas enquanto isso não acontece, meus irmãos, assim como Lázaro, o meu espírito irá até o Senhor, onde eu receberei todo o consolo, todo o conforto, toda a paz que me são prometidos por Cristo. Mas é importante lembrar que esta é a realidade daqueles que morrerem em Cristo. Porque assim como o rico, após a morte, lamentavelmente, meus irmãos, muitos despertarão para a terrível realidade do tormento do inferno. E é diante dessa realidade que o rico do inferno grita para Abraão, pedindo por misericórdia, pedindo para que Lázaro molhasse seu dedo em um pouquinho de água e tocasse na língua dele, para que ele tivesse um pouco de alívio no seu tormento. É curioso esse pedido, porque apesar dele parecer humilde, afinal ele chama Abraão até de pai, e ele clama por misericórdia, a arrogância ainda se faz presente nele, porque ele julga Lázaro como um serviçal. Ele diz assim: pai Abraão, Lázaro está aí, ele é um serviçal, é um mendigo, é um coitado, manda ele vir aliviar o meu sofrimento. E aí Abraão vai responder para ele. E na resposta, Abraão mostra que o pedido que ele estava fazendo era impróprio e era impossível de ser realizado. Impróprio, meus irmãos, porque segundo o texto, em vida, o rico recebeu justamente aquilo que ele queria, aquilo que ele buscou para si, na sua ganância, no seu egocentrismo, no seu individualismo. O rico em vida escolheu o seu Deus, que era Mamon, que era a riqueza, era o dinheiro. E em vida ele virou as costas para o único e verdadeiro Deus, não buscando as coisas do Senhor, não buscando a palavra do Senhor, nem praticando misericórdia para com aqueles que necessitavam. E oportunidades para isso não faltaram, porque todos os dias ao entrar e sair de casa, ele praticamente tropeçava no Lázaro, meus irmãos. Naquele pobre homem que desejava migalhas que caíssem da mesa. Não era nem a sobra da janta, eram migalhas que caíssem. E ele não era capaz de dar nem isso. O Lázaro, por sua vez, segundo Abraão, só teve males em vida. Só teve sofrimentos. Mas foram situações que ele não procurou. Foram situações que ele não buscou. Foram situações que fugiram do seu controle. Mas situações que infelizmente fazem parte da vida.
Mas mesmo diante da miséria, da doença, do desprezo, a ideia de Jesus é que ele morreu confiando que Deus era a sua esperança, que Deus era o seu socorro, que Deus era o seu ajudador. E por isso agora Lázaro está no banquete, no seio de Abraão, consolado, enquanto o rico está em tormentos no inferno. Mas além do pedido do rico ser impróprio, ele também é impossível, meus irmãos. E ele é impossível porque, segundo Abraão, há um grande abismo intransponível entre aqueles que estão no céu e aqueles que estão no inferno. E é impossível passar de cá para lá e de lá para cá. Além de serem duas realidades que encontraremos imediatamente após a morte, meus irmãos, o texto nos ensina também que essas duas realidades, céu ou inferno, para nós serão eternas e serão irreversíveis. O texto é claríssimo ao mostrar para mim e para você de que diante de Deus, quando nós morrermos, não haverá segunda chance. Não existe reencarnação. Não existe a ideia do purgatório, um estado intermediário onde a nossa alma vai sofrer um pouquinho até ela deixar de ser ruim e virar boa o suficiente para ir para o céu. Hebreus capítulo 9, versículo 27 nos diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quantas vezes nós morremos, meus irmãos? Uma. E depois que morrermos, o que vem? O juízo. No que diz respeito ao nosso destino eterno, isso é muito sério. Não existe segunda chance. E, infelizmente, Satanás tem soprado no ouvido das pessoas mentiras terríveis, como a da reencarnação, ou como desse processo de evolução do nosso espírito, que vai ser reencarnado uma vez após outra, até se tornar um espírito superior. Isso não existe, meus irmãos. Isso é uma mentira que o diabo está soprando no ouvido das pessoas. A gente morre uma só vez e depois vem o juízo. A Bíblia é clara no que diz respeito a isso. E se nós não estivermos em Cristo, se nós não estivermos confiantes, assim como Lázaro, de que Ele é o nosso socorro, de que Ele é a nossa esperança, o nosso destino final, eterno e irreversível, também será o inferno, assim como o rico. Meus irmãos, a situação é tão séria, que no inferno, quando o rico entende isso, ele faz um pedido desesperado a Abraão. Ele pede para que Abraão mandasse Lázaro à sua casa paterna, para que Lázaro pudesse testemunhar aos seus irmãos, filhos do seu pai, para que eles não cometessem o mesmo erro e acabassem parando também no inferno. O curioso é que essa é a primeira vez que o rico parece demonstrar preocupação com outra pessoa que não fosse ele. Mas também a gente não pode passar tanto pano para ele, porque ele só faz isso com os irmãos dele. Ele poderia falar: Senhor, manda Lázaro contar para todo mundo da realidade do inferno. Mas ele diz: só vai na minha casa e conta para eles. Mas Abraão responde no versículo 29. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-no. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-no. Para você que tem participado dos nossos cursos da escola dominical, você sabe, já ensinei isso. Quando Jesus se refere a Moisés e os profetas, ele está fazendo referência a todo o Antigo Testamento. Ele está fazendo referência a toda a Tanakh, a toda a Bíblia hebraica. Ou seja, em outras palavras, o que Jesus diz ao rico é que eles leiam a Bíblia. Que eles leiam as Escrituras. Se o rico tivesse dado ouvidos e obedecido aquilo que a Bíblia diz, ele não teria terminado naquela situação. Ele não teria terminado no inferno. O que Abraão fala para ele, meus irmãos, é que eles não precisavam que um morto ressuscitasse para ir testemunhar a eles sobre a realidade do inferno.
Porque há muito tempo eles já tinham Moisés e os profetas que anunciavam, que pregavam, que falavam sobre isso. É interessante porque isso deixa claro para nós que o rico foi para o inferno, não pelo fato dele ser um rico ganancioso, um rico esnobe, mas por não ter dado ouvido ao testemunho das Escrituras. Porque Moisés e os profetas, meus irmãos, estão constantemente exortando a confiança em Deus, a renúncia pessoal em favor das pessoas, a bondade, a ajuda aos necessitados. Ambos também, meus irmãos, apontam para o Messias, apontam para Jesus, como aquele que daria sua própria vida em resgate por muitos, como aquele que seria a nossa esperança de salvação. Mas o rico, ele não se dá por satisfeito. E ele insiste no versículo 30, argumentando com Abraão que se um morto for lá, eles vão sim se arrepender, eles vão crer. Mas sabe o que é curioso? A própria Bíblia já nos mostra que isso não é verdade. Tiveram pelo menos 2 pessoas que ressuscitaram com provas irrefutáveis. E mesmo assim, muita gente não creu. Muita gente não converteu. Quem foi o primeiro deles? Que tem o nome do cara da parábola. Lázaro, meus irmãos. João 11. Lázaro ressuscita e sabe o que acontece? Ao invés do povo crer em Jesus, eles ficam com mais ódio de Jesus ainda. Armam um plano para matar Lázaro e entra neles um desejo ainda mais forte de assassinar Jesus. E o outro que ressuscitou foi o próprio Senhor, meus irmãos, com provas irrefutáveis. E mesmo assim, muitos dos judeus não creram nele. Portanto, Abraão sabia bem que mesmo que um morto ressuscitasse, aquilo não ia adiantar nada. Concluindo, meus irmãos, a grande lição da parábola é que os fariseus deveriam crer nas Escrituras, que falavam de Jesus e apontavam para Jesus como o Messias, como Salvador. A grande lição ainda é que eles deveriam abandonar a sua avareza, deveriam abandonar a sua idolatria pelo dinheiro e passarem a servir ao único e verdadeiro Deus, vivendo assim para a sua glória, segundo a sua vontade, amando as pessoas e sendo generosas com elas diante das suas necessidades. Eu quero terminar dizendo para você que, da mesma forma, diante do dilema da vida e da morte que muitas pessoas têm, inclusive crentes, meus irmãos, eu me deparo com muitos crentes que têm medo da morte, têm insegurança, têm incerteza. Por isso é importante a gente repetir e reafirmar: diante do dilema da vida após a morte, o Senhor Jesus, nesse texto, nos chama a fazermos hoje, agora, nessa vida, escolhas que nos conduzirão para o céu, nos conduzirão para o grande banquete celestial, onde nós não estaremos ao lado de Abraão, mas nós estaremos ao lado de alguém muito maior e melhor, que é o próprio Senhor Jesus. E para chegar lá, meus irmãos, basta crer naquilo que Moisés, os profetas, os apóstolos e os demais discípulos registraram para nós na Bíblia. Porque ela, do Gênesis ao Apocalipse, fala sobre Jesus. E ela nos mostra de forma indubitável o Senhor como o caminho, a verdade e a vida, como aquele que nos leva até o Pai. Ninguém pode chegar ao céu, ninguém se sentará no grande banquete celestial, a não ser pelo Senhor Jesus. Nós precisamos, diante desse texto, reafirmar a nossa fé em João 3,16, crendo com todo o nosso coração que Deus nos amou de tal maneira que Ele nos deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer para você que está nos assistindo de casa nesse momento, a sua oportunidade,
O seu momento de crer e entregar a sua vida a Cristo, entregar a sua vida a Jesus, é agora, meus irmãos. Nós não podemos deixar para depois aquilo que nós não teremos uma segunda chance para fazer. Você entende o quanto isso é sério? Como nós vimos no texto, o inferno é real, meus irmãos. O inferno é eterno. O inferno é uma realidade irreversível. Portanto, diante dessa seriedade, nós não podemos deixar para depois uma decisão tão importante como essa, que é de entregar a nossa vida a Cristo. Talvez você esteja pensando nesse momento, pastor, você está pregando para o público errado. Aqui só tem crente no Senhor. Será, meus irmãos? Eu não estou duvidando da salvação de nenhum de vocês. Mas eu tenho certeza que no meio de nós, muitas vezes existem pessoas que ainda não se converteram verdadeiramente, que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, que estão cegas, que estão vivendo achando que estão salvas sem estar. E isso é mais sério do que aqueles que estão perdidos, porque eles têm consciência que estão longe de Jesus. Tem muita gente aqui dentro que talvez nunca tenha entregado a vida para Cristo. Ou se fez isso, entregou de uma maneira superficial. Entregou de uma maneira sem sinceridade. E a pessoa está aqui dentro achando que é crente, está caminhando a passos largos para o inferno. Por isso que ao pregar um sermão desse, eu preciso fazer o apelo para vocês também. Para que vocês jamais se esqueçam do quanto isso é sério. E para que vocês creiam nas Escrituras. Creiam em Moisés. Creiam nos profetas, nos apóstolos, nos demais discípulos e naquilo que eles falam acerca de Jesus. Porque Jesus é o único caminho para a salvação. E sem Ele, meus irmãos, no dia final você não será salvo. No dia final você irá para o inferno, assim como o rico foi. Portanto, creia em Jesus. Confie com todo o seu coração na sua obra de perdão, na sua obra de salvação, naquilo que Ele conquistou por você ao morrer na cruz do Calvário. E seja como Lázaro, seja como alguém que coloca em Cristo a sua esperança de socorro. Para você que talvez seja tanatofóbico, esse é o único caminho para nós vencermos os nossos medos e as incertezas que a morte coloca diante de nós. Porque assim como Cristo venceu, meus irmãos, nós também seremos vitoriosos um dia sobre ela. E essa vitória, segundo as Escrituras, nos foi dada pelo próprio Jesus. Paulo, em 1 Coríntios 15, 55, nos diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você quer ser vitorioso no dia final? Você quer ser vitoriosa no dia final? Você quer estar sentado à mesa do grande banquete, com a cabeça reclinada no seio, no colo de Cristo? Creia no testemunho da Bíblia sobre o único caminho da salvação, que é Jesus. Não existe outra forma, não existe outra alternativa, e eu espero que você se decida enquanto é tempo, porque o tormento do inferno é real, e Jesus é o único que pode nos livrar de lá. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor.